Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 12 da série sobre lógica matemática e eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação do teorema da dedução. Muito bem, então no vídeo passado a gente viu que se uma fórmula B pode ser deduzida a partir de gama união com A, então a fórmula CA então B pode ser deduzida a partir do conjunto gama. A e B são fórmulas quaisquer do meu sistema L e gama é um conjunto de fórmulas também do sistema L que pode ser vazio. E a gente concluiu também que vale a recíproca desse teorema. Então esse é o teorema da dedução. Então nesse vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente pode utilizar o teorema da dedução. Inclusive, alguns desses resultados vão nos dar novas regras de dedução. Muito bem, primeiro exemplo é o exemplo do silogismo hipotético. Então, para quaisquer fórmulas A, B e C do meu sistema formal L, vale o seguinte: a fórmula A implica C pode ser deduzida a partir de A implica B e B implica C. Essas duas fórmulas compõem o meu conjunto gama. Então, é como se a gente tivesse uma espécie de transitividade. Então, veja, se A implica B e B implica C, então A implica C. Lembrando que eu quero usar o teorema da dedução. Então, veja, essa fórmula é A implica C. Então, eu vou usar essa fórmula A, passar ela aqui para o conjunto gama como uma hipótese adicional e derivar a fórmula C. E pelo teorema da dedução, a gente conclui, finalmente, A implica C. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Utilizar como hipótese adicional a fórmula A e deduzir C. E depois, aplicar o teorema da dedução. Então, aqui está esta dedução. Então, A implica B é uma hipótese inicial, um elemento do meu conjunto gama. B implica C também é uma hipótese, um elemento do conjunto gama. E agora eu estou usando o A como uma hipótese adicional. Muito bem, então aqui na fórmula 3 eu tenho A. Na fórmula 1, A implica B. Por modus ponens, eu posso concluir a fórmula B. E finalmente, se eu tenho B, na fórmula 2 eu tenho B implica C. Por modus ponens, novamente, eu posso concluir a fórmula C. Então, nessa primeira parte, a gente concluiu que a fórmula C pode ser deduzida a partir do meu conjunto gama, que é composto justamente pelas fórmulas A implica B e B implica C, união com a fórmula A, que eu utilizei aqui como hipótese adicional. Então, veja, se C pode ser deduzida a partir de gama união com A, pelo teorema da dedução, a fórmula A implica C pode ser deduzida a partir do meu conjunto gama, que é justamente o resultado que eu estava querendo obter. Esse segundo exemplo, eu vou utilizar agora o silogismo hipotético. Então, para quaisquer fórmulas A e B do meu sistema formal L, vale o seguinte: não B implica B implica A é um teorema do meu sistema formal. Então, veja, aqui eu tenho simplesmente uma instância do axioma L1 do meu sistema. Fórmula número 2 é uma instância do axioma L3. E a última fórmula, não B implica B implica A, eu obtive das fórmulas 1 e 2 por silogismo hipotético. A primeira fórmula, eu tenho que não B implica não A implica não B. E na segunda fórmula, eu tenho agora que não A implica não B, que era justamente o consequente da fórmula anterior, implica a fórmula B implica A. Então, eu tenho uma fórmula X implica uma fórmula Y, e essa fórmula Y implica uma fórmula Z,
Então, por silogismo hipotético, eu posso concluir que aquela fórmula x implica a fórmula z. Então, o silogismo hipotético funciona como uma regra de inferência adicional do meu sistema. Mas veja o seguinte, eu posso também demonstrar a mesma fórmula sem utilizar o silogismo hipotético. Veja, tem uma instância do axioma L1, não B implica não A implica não B, instância do axioma L3, e ao invés de concluir o resultado diretamente por silogismo hipotético, a gente executa os mesmos passos que a gente fez para demonstrar o próprio silogismo hipotético. Então veja, eu vou assumir como hipótese a fórmula não B, que é justamente o antecedente da primeira fórmula. Então eu já tenho não B, na fórmula 1 eu tenho que não B implica uma outra fórmula, que é não A implica não B. Então, por modus ponens, das fórmulas 1 e 3, eu concluo que não A implica não B, que é justamente o antecedente da condicional número 2. Então, por modus ponens novamente, eu tenho não A implica não B. Na fórmula número 2, eu tenho que essa mesma fórmula implica B implica A. Então, por modus ponens, eu posso concluir que B implica A. Então, veja, como a gente assumiu como hipótese a fórmula não B, a gente conclui que a fórmula B implica A pode ser deduzida a partir de não B. Então, pelo teorema da dedução, posso concluir que não B implica B implica A, que é justamente o resultado que a gente estava querendo demonstrar. Um último exemplo, possível demonstrar que não A implica A, essa fórmula implica A. Isso é um teorema do meu sistema formal. Então, vou deixar essa demonstração como exercício. Qual que é a ideia da demonstração? Assumir como hipótese a fórmula não A implica A, né, que é justamente o antecedente dessa condicional. E a partir daí você vai tentar derivar a fórmula A. Daí você conclui que a fórmula A pode ser deduzida a partir de não A implica A. E finalmente, pelo teorema da dedução, você conclui que não A implica A implica a fórmula A. Então é isso. Mostrei alguns exemplos de aplicação do teorema da dedução. Se você quiser fazer o download dos slides, o link vai estar na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.